Espero que você esteja com a sua Bíblia. Eu te convido já a abri-la no livro de Josué, no capítulo 1. Josué no capítulo 1. Irmãos queridos, como nós ouvimos aqui na introdução do nosso culto, nosso primeiro domingo do ano, fora o culto da virada, é um primeiro fim de semana, e essas datas elas têm um simbolismo que nos proporcionam um pretexto, né? Um pretexto de vida, pretexto de pensamento, pretexto de aprendizado, pretexto de propósito. E eu queria muito que a igreja, nessa manhã, tivesse essa data como um pretexto, um bom pretexto. Porque Deus colocou no coração da igreja que nós andássemos, colocássemos o trem nesse trilho ao longo desse ano, para trabalharmos nesse tema de restauração. E isso é muito amplo, muito, muito amplo. Restauração de todos os aspectos da nossa vida, todos. Em todos os meses nós vamos tratar de alguma coisa que tenha relação com a nossa vida. E esse mês, especificamente de janeiro, não poderia ser diferente. Porque tudo pode ser restaurado. Mas se o relacionamento com Deus, a intimidade com Deus, não tiver sido restabelecida, nada fará sentido. Então, por essa razão, em janeiro, o pilar de todo esse ano, desse tema de restauração, é a restauração da intimidade. E eu faço nesses primeiros minutos uma pergunta retórica, mas uma pergunta importante. A quantas anda o seu relacionamento com Deus? Como está a sua intimidade com Deus? Perceba que eu não perguntei como é o seu relacionamento com Deus, eu perguntei como está. Porque nossa intimidade com Deus, ela é fato, na essência, por meio de Jesus. Mas para ela estar, depende de mim e de você. É uma caminhada. Para ela estar, depende de mim e de você. Estar íntimo do Senhor é relacionamento. É relacionamento. O ano da restauração, restaurando a intimidade. É fato que durante a viagem chamada vida, essa jornada chamada vida, nós vamos perdendo, conforme o tempo vai se passando, algumas bagagens que nos são muito importantes. Algumas bagagens que nos são caras, que nos são valiosas. Como princípios, valores que cremos, crenças que nós temos, e até mesmo a fé nós vamos perdendo. E como o nosso pastor Lossi bem diz sempre aqui, o que importa é como começa. Não, é como termina mesmo. O que importa é como termina. Eu pergunto a você, é muito simples você entender essa afirmativa. Quando você faz uma viagem, o que importa é o caminho ou é a chegada? O caminho pode ser até legal. A paisagem, um pneu furou, você vai ter uma história para contar. Mas eu tenho certeza que o patrão do nosso irmão Edson Belloni, ele muito mais se importa que a carga chegou lá e a missão foi cumprida do que o que aconteceu ao longo dessa viagem. Sim ou não, igreja? É isso. Por isso que o que importa é como termina. É por isso que nós precisamos ser lembrados, vez ou outra, de verdade que nós cremos. De valores, princípios que são absolutos, que nos trouxeram até aqui. Em especial, a nossa vida com Deus, porque sem vida com Deus não tem intimidade, não tem relacionamento com Deus. Não há. E a Bíblia fala de crescimento espiritual, fazendo um paralelo com o crescimento natural. E a Bíblia menciona uma relação de criancinhas que precisam, na sua tenra idade, de um alimento líquido, o leite. E dos adultos, a fase já da maturidade, que comem e precisam comer um alimento sólido.
E o apóstolo Paulo, lá na primeira carta à igreja de Corinto, no capítulo 13, o verso 11, ele vai relatar exatamente isso. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu me portava como menino. Mas quando eu cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de menino. Quando nós somos crianças, nós pensamos como crianças e somos tratados como tais. Mas como nós crescemos e atingimos a maturidade, nós deixamos de pensar como crianças e também deixamos de ser tratados como crianças. Irmãos, não há como ignorar o crescimento. É algo orgânico, é algo obrigatório. E eu falo isso no plano material, mas também no plano espiritual. Até mesmo quando nós somos forçados a isso. Tenho certeza que você já ouviu de alguém, ou já falou para alguém, cresce, amadurece. Vez ou outra nós precisamos do empurrão, né? Do empurrão para sermos forçados a amadurecer. E essa fase do amadurecimento, ela revela um aspecto do agir de Deus, que nos tira da zona de conforto, nos tira dessa área, né, da malemolência, daquilo que é tranquilo. É uma espécie de empurrãozinho para o crescimento. O Senhor faz isso. E o povo de Israel sofreu com isso, porque o Senhor, ele mudou o agir dele com o povo de Israel, pensando na maturidade, pensando no crescimento. Perceba que eu estou falando da restauração, da intimidade com o Senhor. E o amadurecimento é indissociável para que isso aconteça. Eu preciso lembrar a vocês sobre isso. O povo de Israel viveu mudanças drásticas no agir de Deus na vida deles, na rotina deles, no dia a dia deles. Numa primeira fase, o povo de Israel vivendo o sobrenatural, toda hora, todo dia. E numa segunda fase, no momento posterior, eles vivem um amadurecimento forçado, naquele momento em que eles entram na terra prometida, a Canaã do Senhor. Quando eles entram em Canaã, muda a fase completamente, muda o agir de Deus com o povo de Israel de modo drástico, abrupto. Perceba comigo 4 aspectos que denotam isso. O primeiro deles, o alimento especial. O segundo deles, a proteção especial. Terceiro, direção especial. E o quarto, a ausência de guerras. O alimento especial nós bem sabemos. O povo de Israel no deserto não tinha como produzir o seu alimento. Não tinha como arar, não tinha como cultivar, não tinha como plantar naquele tempo. E o Senhor, para suprir isso, envia um alimento especial que foi o quê? Hein, igreja? O maná. Só que ao entrarem em Canaã e comerem do fruto da terra, cessou o alimento especial. Acabou. No começo da nossa caminhada cristã, por algum tempo nós experimentamos esse alimento espiritual. Você vai se identificar com isso. Mas depois de algum tempo, nós passamos por uma crise em que parece que a fonte secou. Parece que a palavra já não é mais a mesma. Parece que a oração já não é mais a mesma. Parece que os cultos já não promovem em nós a mesmo reflexo, a mesma consequência de outrora. Queridos, isso acontece porque Deus não muda apenas o cardápio dele, mas Ele também muda a forma de obtermos o alimento. E esse é exatamente o momento, essa é exatamente a hora de nós buscarmos, com mais intensidade, com mais fervor, de outra forma, de outro modo, em espírito e em verdade, alimento especial. O Senhor mudou o trato com o povo de Israel.
Mas perceba também que a proteção especial também mudou. Porque se você observar, desde o cativeiro do povo de Israel até a entrada da terra prometida, o povo de Israel esteve livre das dificuldades materiais. A Bíblia diz que nem sapatos gastaram e nem as vestes se rasgaram. Quantos anos o povo viajou pelo deserto, irmãos? 40 anos. 40. Eu tenho algumas roupas lá que eu não faço questão de mantê-las. Especialmente algumas, irmão Nadir, que tem um furinho debaixo do braço. Boa para ficar em casa, boa para dormir. Só que essas roupas não duram 2 anos, 3 anos, 40 anos. Mas ao chegarem na terra prometida, tiveram que fazer roupas e sandálias. Quando eles chegaram na terra prometida, essa proteção especial cessou. E parece que após um tempo de vida cristã, chegam os dias de sermos testados com provações, com lutas. Querido, isso não é rejeição do Pai, é indício de crescimento. É demonstração de crescimento, é demonstração de maturidade. O que dizer então da direção especial? A Bíblia vai dizer que havia uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. Proteção contra as altas temperaturas e também uma espécie de guia por onde andar, mas também proteção das baixas temperaturas à noite e também uma forma de dirigir aquele povo pelos caminhos que eles deveriam andar. Direção especial. Você notou que parece que no início da vida cristã, da caminhada cristã, as experiências com a direção de Deus, parece que tudo se revela como sobrenatural. O agir, as respostas parece que são de imediato, de bate-pronto. Você abre a Bíblia e está ali o que eu queria. Eu oro e a resposta vem. Parece que esse tipo de direção deixa de ser mais frequente. Sim ou não? Perceba que é nesse momento que nós precisamos aprender a sintonizar o nosso coração com o Senhor. E eu preciso te lembrar o que o evangelista João disse lá no capítulo 10, o verso 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Se você não está ouvindo, há algo errado. Se você não está sentindo, há algo errado. Se você não está vendo, também há algo errado. Sintonize. Sintonize o seu coração com o Senhor. E também essa ausência de guerras. Meus irmãos, Deus desviou do caminho da Filistia o povo de Israel todo o tempo. Todo o tempo. Nessa jornada, nessa viagem até a terra prometida. Só que para entrar na terra prometida, naquele momento de entrar, eles tinham que lutar contra os inimigos. Houve livramento, o povo de Israel não viu guerras nessa viagem de 40 anos. Mas para entrar, houve uma mudança drástica no agir de Deus. Depois de estarmos consolidados na fé, robustos, aonde estamos sedimentados, o Senhor não apenas nos permite a batalhar, não nos permite apenas que entremos em guerra, como também Ele ordena que batalhemos contra o inimigo, igreja. Ordena que batalhemos contra o inimigo. Sinais de amadurecimento, sinais que a maturidade está chegando, mudança no agir de Deus.
Eu te convido então a acompanhar essa leitura em Josué, no capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 1. Diz assim, até o 9. Eu estou na versão atualizada. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Vamos ler juntos esse verso 9? Juntos, leiamos. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Meus irmãos, é um verdadeiro desafio vivermos aqui neste mundo. Um grande desafio, como cristãos, como servos de Deus, como filhos de Deus. Muitas são as dificuldades, muitas são os entraves, muitos são os tropeços que estão diante de nós, para nós vivermos conforme o padrão de Deus, para vivermos conforme os ensinos bíblicos. Nós vivemos num mundo hostil, completamente hostil, um mundo consolidado pela materialidade, pela incredulidade, um mundo que despreza valores e padrões como o nosso, padrões cristãos. Lá do outro também é difícil, é um desafiador, porque há uma luta real, há uma luta verdadeira contra principados e potestades, uma luta contra os dominadores deste mundo, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nós estamos cercados de anjos caídos que nos atacam, que tentam nos atacar, que tentam nos desviar da presença de Deus. Mas também é um desafio em virtude da nossa fraqueza. Você é fraco. De outro modo, você é fraco como eu. A nossa fraqueza. Nós somos pecadores. Pecadores. E como tais, o medo, a desesperança, elas nos acometem de maneira a nos afastar de Deus. Isso prejudica sobremaneira essa construção de um relacionamento de intimidade com o Senhor. Repare num relacionamento físico com alguém, um amigo, um pai, uma mãe,
um namorado, um marido, uma esposa. Quando algo acontece nesse relacionamento, já notou que se quebra aquela intimidade? A brincadeira que você faria, você não faz mais. Aquilo que você contaria normalmente, você não conta mais. Perde a graça. Você procura se afastar. Talvez uma mensagem que te mandem você não vai responder. Finge que não viu. Não é diferente do nosso relacionamento com o Senhor. A intimidade é construída. E esses percalços, eles tornam exatamente, eles promovem essa quebra da intimidade. Um desafio vivermos como cristãos nesse mundo, nas diversas áreas que estamos situados. E é por isso que nós precisamos todos os dias da graça de Deus, do favor de Deus, da misericórdia do Senhor. E sabe, irmãos, glória a Deus, porque o Senhor já fez tudo o que era necessário. Tudo o que era necessário está completo por meio da sua graça, nos resgatando da perdição eterna, nos colocando no lugar de privilégio, junto com o Senhor, através de uma nova vida em Cristo Jesus que temos. Mas temos que viver essa realidade. Igreja, como o meio cristão está marcado por relacionamentos superficiais. Nunca se ouviu tanto pessoas dizerem que são crentes, mas nunca se percebeu tanto um desvio completo de um testemunho genuíno e verdadeiro de um cristão. Quando alguém fala numa roda, eu sou crente, vez ou outra eu ouço, você? E eu olho para mim e penso, que comportamento que eu estou dando, se essa pessoa não enxergou naquela outra uma conduta de cristão. Relacionamentos superficiais. Pessoas que não leem, 32%. Nem passa de ano, nem está na média. Pessoas que não leem, que não oram, que não buscam, que não participam, que acham que cultuar ao Senhor é em casa, que a igreja é Ele próprio, que não participam, que não se doam, que não se dedicam, que não se gastam, que não se deixam gastar. Relacionamentos superficiais. E é por isso que nessa manhã eu queria destacar algumas verdades que devem guiar a nossa vida. Na verdade, você sabe de todas elas. E eu gostaria nessa manhã de relembrar-te. Porque essas verdades, esses princípios, são aqueles princípios que nos colocam diante do Senhor e promovem a restauração da nossa intimidade com Ele. Amém? Irmãos, a Bíblia nos foi dada para ser um manual nessa jornada vida. Um manual. E o livro de Josué faz parte da revelação de Deus, assim como a Bíblia o é, e nos ajuda nessa caminhada. E o livro de Josué é um livro tão rico, porque, primeiro, ele trata de Deus como Deus cumprindo as promessas que fez a Abraão, que daria a Abraão e a sua descendência aquilo que ele daria, prometendo não apenas possessões, mas também descanso. Encontramos lá em Gênesis, no capítulo 15 e capítulo 17. O livro de Josué também, ele trata de como Deus conduziu os exércitos de Israel a entrar na terra de Canaã, a terra prometida, e como os israelitas conquistaram aquela terra sob a condução e liderança de Josué, sucessor de Moisés. Uma terra que foi tomada, uma terra que foi conquistada, porque haviam 7 povos espalhados na tal terra prometida. 7 povos poderosos que estavam lá em Canaã. E esse é o alvo do livro. E Josué, o livro de Josué é um livro muito citado no Novo Testamento. Perceba. Centenas de anos depois, o Novo Testamento
usa demonstrando a coerência da Bíblia, demonstrando a coerência das Escrituras. Ele utiliza aquilo que foi registrado no livro de Josué. Eu quero destacar algumas dessas demonstrações, como por exemplo, lá em Atos, no capítulo 7, no sermão de Estevão, antes de Estevão ser pedrejado, ele menciona a conquista da terra através de Josué como sendo um Deus. O que é, Tiago? Isso. Vou fazer um parênteses aqui. O nome Josué e Jesus, hebraico, grego, aramaico, tem o mesmo significado, que é salvação. O Senhor salva. O mesmo significado. Então, quando nós vemos registrado no Novo Testamento essa menção a Josué, também é uma menção ao Senhor Jesus. Em Hebreus, fala de Josué como um tipo de Cristo. Em Hebreus, fala da conquista da terra e a entrada na terra como figura da vida eterna que Deus nos promete. Ainda em Hebreus, menciona a conquista de Jericó pela fé, a derrubada das muralhas de Jericó como um exemplo de fé. Também em Hebreus, Raabe é citada 2 vezes como exemplo de fé e de obras. Lá em Tiago capítulo 2 também. Promessas que Deus fez a Josué, no capítulo 1, 5 que nós lemos aqui, não te deixarei, nem te desampararei, são repetidas e aplicadas lá em Hebreus, no capítulo 13, no verso 5 e verso 6. Veja a coerência bíblica, a coerência das Escrituras. Tudo isso mostra como o livro de Josué era conhecido dos primeiros cristãos. Os cristãos conheciam o livro de Josué e também os seus princípios. Então perceba algumas verdades para uma vida com Deus. Irmãos, o texto que nós lemos, ele se trata da introdução ao livro de Josué. A igreja está comigo? Sim ou não? Amém? Então, esse capítulo 1 é uma introdução ao livro de Josué. Tudo que vai acontecer depois depende exatamente do que nós lemos aqui nesse registro, até o verso 9. E nessa introdução nós encontramos esses princípios, essas verdades, que nos fazem voltar ao prumo de intimidade com o Senhor. Eu preciso, antes de entrar nesses princípios, fazer um destaque aqui importante, em relação ao paralelo do povo de Israel e da igreja. Nós bem sabemos disso, mas é importante repisar. Ao tomar o Antigo Testamento e aplicá-lo hoje, nós partimos do princípio que nós, a igreja, nós somos a continuação de Israel, o Israel de Deus, o povo espiritual de Deus. Nós somos, espiritualmente falando, descendentes de Abraão. A aliança de Deus com Israel continua com o seu povo, que vive pelos mesmos princípios. Somos nós. E essa aliança, ela se perpetua. Mas como? Essa aliança se perpetua por meio do sacrifício de Jesus, por meio do seu sangue na cruz. Então, nós somos um só povo. Perceba que eu não estou fazendo aqui as aplicações do que irá acontecer em relação aos judeus e do que irá acontecer em relação à igreja. Amém, irmãos? Estou fazendo um paralelo espiritual do povo de Israel e da igreja do Senhor. Muito bem. Vejamos então essas verdades que nós encontramos aqui nessa introdução ao livro de Josué. A primeira delas, a primeira verdade é: a vida eterna provém de Deus. A vida eterna provém de Deus, bem como todas as bênçãos desta vida. A vida eterna provém de Deus, bem como todas as bênçãos desta vida também o provém. Veja comigo o verso 2 que nós lemos. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu, igreja, que eu dou.
Grife isso. Eu dou aos filhos de Israel. Eu dou aos filhos de Israel. Quem está dando aqui, irmãos? Deus. Verso 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, grife, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Quem vô-lo tenho dado, irmãos? Deus. Verso 6. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento, grife, prometi dar. Prometi dar a seus pais. Quem prometeu, irmãos? Deus. Perceba a clareza dessa promessa de Deus de dar a terra ao seu povo, ou seja, é um presente. O Senhor prometeu dar um presente ao povo de Israel. Uma nação sem terra, uma nação sem cultura, uma nação sem geografia. E Deus promete dar tudo isso ao povo. Um presente, um presente. E vale lembrar, como eu mencionei, lá em Gênesis, no capítulo 17, essa promessa se origina lá, através da vida de Abraão. Essa promessa desse presente, a possessão da terra, tem origem na promessa feita a Abraão. Há muitos e muitos anos atrás, antes dessa narrativa no livro de Josué. Gênesis no capítulo 12 e também até o capítulo 17. Mas quando Deus faz essa promessa, é importante dizer que numa primeira leitura, ao que parece, o Senhor prometeu, o povo de Israel chega lá e ocupou, devia ser um lote grande, né, capinado, bonito, cercadinho, né, tudo no prumo, né, pronto para edificar as tendas, pronto para fazer as divisões entre as tribos. Não é isso? Não! Nessa terra, chamada terra prometida, porque é a terra que o Senhor prometeu, haviam 7 nações. 7 nações numerosas, muito mais numerosas do que o povo de Israel. Não só numerosas, mas capacitadas financeiramente, militarmente. Eram nações prontas, estavam ali, tomavam conta daquele lugar, cuidavam daquilo. Mas apesar de todos esses fatores desfavoráveis, Deus deu a terra a Israel. E nós bem sabemos como isso aconteceu. Porque o povo de Israel subjugou essas nações, todas elas. Por guerras várias. E o livro de Josué mostra como Deus fez esses sinais, como Ele fez esses prodígios, como guiou Josué de forma estratégica. Como Deus colocou medo no coração dos inimigos. Mostra Deus aparecendo em pessoa a Josué, numa teofania, numa figura de linguagem, e Deus encorajando Josué, enfim. A terra era um presente ao seu povo. E há uma aplicação importante aqui para nossas vidas, para o nosso tempo. Sem dúvida, a conquista da terra e os seus frutos são um paralelo com a nossa vida, são um paralelo com o que vivemos. Porque nós bem aguardamos a Canaã celestial. Amém? Aguardamos. Há um paralelo perfeito aqui da terra celestial, do novo céu, de uma nova terra, e a vida eterna que nos aguarda. É um dom de Deus, é um presente de Deus. Lembram da mensagem que ouvimos há poucas semanas atrás? O dom inefável, estupendo de Deus. A vida eterna é um presente de Deus. E Deus nos enviou, não Josué, nos enviou um outro Josué, que é Jesus. Mesmo nome, mesmo significado, para nos guiar nessa terra celestial. Meus queridos, é Deus quem subjuga os nossos inimigos aqui nesse mundo.
É Deus quem nos livra dos males. Foi o Senhor Jesus quem venceu a morte. É Ele quem vence Satanás. É Ele quem vence o mundo. É Ele quem nos guia. É Ele quem nos orienta. É Ele que nos leva à vida eterna. É uma promessa do Senhor de um novo céu, uma nova terra. A terra foi uma dádiva de Deus para Israel. E a vida eterna é um presente, é uma dádiva de Deus para aqueles que aceitaram Jesus como único e verdadeiro Salvador. Você crê nisso? Amém? Você aguarda por isso? Você espera por isso? Por essa dádiva? Não provém de obras, provém de Deus. É uma dádiva do Senhor. Mas perceba também que não somente as bênçãos da vida eterna, a bênção da vida eterna, mas também as bênçãos espirituais e materiais que nós vivemos aqui nesse mundo, também provém do Senhor. Você crê nisso, irmão? Ou você vive a sua vida displicentemente quanto a isso? Já falei isso há um tempo atrás, e repito, um testemunho que eu compartilho do meu pai de muitos anos, de dizer, um pacto de não deixar batido, de não passar despercebido as grandes e pequenas bênçãos e presentes que Deus nos dá. Seja ele apenas um copo d'água, ou um belo emprego que o Senhor te deu, ou uma grande vitória, uma cura que o Senhor te deu. Usufrua de tudo isso, mas sabendo de onde provém. Seja grato ao Senhor. E Josué nos ensina a perceber que tudo que nós temos, tudo que nós possuímos, provém do Senhor, mas mais do que isso, que nós devemos ser gratos por aquilo que temos, por aquilo que possuímos, pelas bênçãos espirituais e materiais que nós recebemos, porque elas provêm do Senhor. Amém. Então, o primeiro princípio, a primeira verdade que nos coloca no caminho de intimidade com o Senhor, é que a vida eterna provém de Deus, bem como todas as bênçãos desta vida. Mas também, nós conseguimos extrair aqui a verdade de que nós devemos atravessar o Jordão. Perceba comigo no verso 2. Moisés, meu servo, é morto. Preste atenção agora nessa expressão. Dispõe-te agora, passa este Jordão. Dispõe-te agora, passa este Jordão. Verso 3. Todo lugar, veja a expressão, que pisar, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Verso 6, ser forte e corajoso, porque tu, veja essa expressão, farás este povo herdar. Se por um lado o Senhor prometeu a terra, se por um lado o Senhor prometeu esse presente da possessão de uma terra, prometeu ao povo de Israel de ter uma geografia própria, um lugar para chamar de seu, um chão para chamar de seu, uma terra para lavrar, para cultivar, para cuidar dos seus filhos e filhas. Ele também disse, ele deu uma ordem: atravesse e tome posse. É uma ordem, é um direcionamento. Ei, a minha parte foi até aqui, eu fiz a minha parte até aqui, agora é com você. Atravesse o Jordão, atravesse e tome posse. Irmãos, o rio Jordão estava entre a terra prometida e o lugar onde o povo de Israel estava. Havia uma limitação de ordem natural. De ordem natural. Estava ali, diante deles. Deus deu a terra que estava diante deles. Uma terra povoada. As cidades tinham que ser conquistadas.
Aquele povo tinha que ser subjugado, aquelas pessoas que viviam ali. Percebe o paralelo com a vida cristã? Porque a vida eterna também precisa ser apossada. A vida eterna, ela precisa ser apropriada por nós. A vida eterna, ela precisa ser apossada e apropriada por nós. Perceba em 1 Timóteo, abra comigo, no capítulo 6. Perceba a coerência com que Paulo escreve isso a Timóteo. 1 Timóteo, no capítulo 6, no verso 12. Veja bem o que Paulo está dizendo. Combate o bom combate da fé. Veja agora. Tome posse da vida eterna. Se aproprie, se aposse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Timóteo, combate o combate da fé. O que é isso? Vai para a guerra. Eu estou te orientando. O bom combate. Vai, Timóteo, combate o combate da fé. Mas além disso, Timóteo, toma posse da vida eterna. Toma posse da vida eterna. Irmãos, o que nós estamos dizendo aqui não tem relação com perda de salvação. Não tem relação no fato de que a salvação depende de nós, de atos nossos. A salvação depende sim de um ato nosso, que é a confissão em Cristo Jesus e aceitar o Senhor Jesus. Aqui não, a relação é outra. É de relação com Deus, é de vida cristã, é de caminhada. E o apóstolo Paulo está orientando Timóteo nesse sentido. Combate o combate da fé, Timóteo. Mas não se esqueça, se aproprie da vida eterna. Porque você foi chamado para isso. Assim como os israelitas tinham que combater e tomar posse da terra prometida, também nós precisamos nos apossar daquilo que Deus nos prometeu. Nós precisamos nos apropriar daquilo que Deus nos prometeu. Igreja, as promessas do Senhor não anulam as nossas ações. As promessas do Senhor não anulam, não retiram de nós as nossas responsabilidades cristãs. Amém? Não retiram. Há algo que o Senhor faz e há algo que eu preciso fazer. Eu preciso entender isso. Como é difícil colocar isso na cabeça de alguns. Eu sou um coitado. Eu sou vítima deste mundo. Tudo coopera para o meu mal. Ei, combate o combate da fé. Se aproprie da vida eterna. Essa teoria, muito pregada pelos calvinistas, uma teoria, data máxima vênia, com todo respeito, mas autoridade na palavra, é mentirosa, não se sustenta. O calvinismo vai pregar exatamente isso, de que a soberania de Deus significa que nós não precisamos fazer nada. Não, nós não cremos nisso. Abra comigo em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1. Olha só que demonstração clara de que a soberania do Senhor não retira de nós as responsabilidades que temos que ter como cristãos e filhos de Deus. 1 Tessalonicenses, no capítulo 1. Eu amo essa expressão que nós vamos ler agora aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3. Verso 3 até o verso 7 nós vamos ler. Veja só. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, essa expressão, da operosidade da vossa fé. É linda essa expressão. Operosidade da vossa fé. Eu acho que essa expressão já se explica, né? Não é isso? Recordando-nos diante de nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, da firmeza da vossa esperança
em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos, olha a operosidade da fé aqui, e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste o modelo para todos os crentes na Macedônia e Acaia. Ei, sabe o que é operosidade? O que o dicionário fala que é operosidade? Operosidade é fazer algo. Operosidade é produzir. Operosidade é executar. Paulo está dizendo que a fé não é algo abstrato, não é algo impalpável. Paulo está dizendo que a fé é algo concreto, é ativo, é dinâmico. A fé é produtiva. Querido, eu preciso te lembrar que a fé sem obras é morta, é vazia. Operosidade da vossa fé. Não cremos no calvinismo, não cremos. Perceba que Deus abriu o Jordão. O Senhor fez isso. Mas o povo ele teve que atravessar. Perceba que as muralhas foram derrubadas. Mas o povo teve que entrar e tomar posse da cidade. Perceba que Deus parou o sol. Mas Israel teve que lutar. Prodígios, graças, feitos, sobrenatural acontecendo, o Senhor faz. Mas eu preciso também que realizar. Há algo que eu preciso fazer. Deus prometeu, mas temos que nos apossar. Nós temos que desenvolver a nossa salvação. Viver nesse mundo conforme Deus nos ensina e quer de nós. Observe comigo o texto que se encontra em 2 Pedro, capítulo 1. Olha o que está registrado aqui. 2 Pedro no capítulo 1, a partir do verso 3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas. Nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, querido, é executar, é realizar, toda a vossa diligência, associai à diligência a vossa fé, a virtude. Com a virtude, a fé, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, operosidade da fé. Perceba o entendimento. Deus nos deu as promessas, mas acrescente a elas a sua diligência, o seu agir.
Acrescente a elas a sua fé. Acrescente a elas o seu conhecimento, acrescente a elas a perseverança, acrescente o domínio próprio, acrescente a elas a piedade e a fraternidade, acrescente a elas o amor, operosidade. Ei, atravesse o Jordão. Segundo princípio. Segunda verdade que eu preciso te lembrar. Mas também há uma outra verdade destacada, estampada aqui nesse texto. Perceba comigo, em Josué, no capítulo 1, verso 5. Ninguém, 1 Josué, capítulo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Palavras do Senhor a Josué. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Verso 9. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Irmão, Josué era um homem de batalhas, guerreiro, um servo do Senhor. Mas para o Senhor falar assim, olha, não temas e não te espantes, ele estava morrendo de medo, estava tremendo de medo. A terceira verdade que aprendemos aqui é que nós podemos confiar em Deus e em suas promessas. Nós podemos confiar em Deus e em suas promessas. Ouvimos na ceia, hoje pela manhã, a respeito da fé. Significa fé. E não há outro modo de nós cristãos vivermos que não seja por meio da fé. Tudo que o povo de Israel tinha era uma promessa, mas nada. Tudo que o povo de Israel era uma promessa de que algo aconteceria, uma promessa de que um presente seria dado, uma promessa de que uma herança seria entregue àquela nação. Só isso. E agora eles estão diante de um rio. Não tem barco, não tem balsa, não tem ponte, não tem partes rasas. Tudo que eles tinham era apenas a promessa. Tudo que eles tinham era uma promessa. E Deus apresenta Josué como garantidor, como fiador dessa promessa. Deus apresenta Josué para o povo como fiador, como garantidor da sua promessa. E ele diz, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Não te mandei eu. Sê forte, sê corajoso. Não temas, nem te espantes. Porque o Senhor teu Deus é contigo para onde quer que andares. Eu vou estar contigo. Eu serei contigo. Eu não vou te desamparar. Queridos irmãos, essas promessas foram completamente cumpridas pelo Senhor. Completamente, inteiramente, absolutamente cumpridas. Apesar do povo. Apesar deles. Apesar da sua rebelião. Apesar da sua frieza. Apesar da sua desobediência. Apesar das limitações várias que houveram, o Senhor cumpriu completamente. Mas tudo que eles tinham era uma promessa. E por meio dessa promessa, pela fé, o rio se abriu. Pela fé, as muralhas ruíram. Pela fé, venceram reis e nações poderosas. E pela fé, eles se apossaram da terra prometida. Ah, querida igreja, eu fico pensando que tudo que nós temos do Senhor são promessas. São promessas. Mas ao mesmo tempo, eu penso também que o nosso Deus
colocou um garantidor real e verdadeiro dele para cumprir as suas promessas. Jesus Cristo, o nosso Senhor, o dono da nossa vida, o dono do nosso coração, aquele que guia os nossos passos, Jesus Cristo, o Senhor. Amém? E veja, o Senhor estava com eles. O segredo do povo de Israel era esse. O segredo das vitórias, o segredo dos prodígios, era que o Senhor estava com eles. E aí eu me recordo das palavras escritas aos Romanos, lá no capítulo 8, verso 31. O capítulo 8, o escritor vem narrando várias circunstâncias, e no verso 31 ele diz: que diremos, pois, em vistas destas coisas? Que diremos, pois, diante de tudo isso que nós estamos vivendo, diante de tudo isso que nós estamos sendo lembrados? E ele finaliza dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo que tinham era promessa, mas havia um garantidor. Tudo que temos são promessas, mas nós temos um garantidor, um fiador real. Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, igreja, quem será contra nós? Ninguém, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem porvir, nada pode nos separar, nada pode nos separar do amor de Deus. Amém? Glória a Deus. Palavras e promessas feitas a Josué, que se renovam nos nossos dias, que se renovam para a nossa igreja. E nós vivemos pela fé nas promessas do Senhor. Talvez um desavisado pode estar pensando: que promessas? Que promessas? Deixa eu te lembrar que promessas são essas: a vida eterna, a redenção, promessa de direção, promessa de conforto, promessa de santificação, promessa de sustento. Promessas. Temos que viver confiados no Senhor, meus queridos. Viver confiados no Senhor, porque senão pequenas circunstâncias da vida vão nos afastar. Falta de intimidade. Essa mudança drástica que aconteceu na vida do povo de Israel, quando eles entram na terra prometida, promoveu um afastamento completo e verdadeiro da nação do relacionamento com o Senhor. Já não se falava mais das muralhas de Jericó durante um tempo. Já não se falava mais dos rios abertos. Já não se falava mais das sandálias e das roupas que não estragavam. Distanciamento. O povo precisou ser restaurada a sua intimidade em várias oportunidades, e exatamente por conta dessas circunstâncias. Tudo que temos por vezes são promessas. Eu sei disso. Por vezes tudo que você tem são promessas. Você olha para o seu passado, você se sente fraco, constrangido, derrotado. Você se vê num presente que não te agrada. Você se vê num presente em que as coisas não estão acontecendo. Você olha para um futuro, um ambiente, um cenário, uma visão avassaladora. Mas deixa eu te falar uma coisa: nós temos a promessa. Nós temos a promessa: eu serei contigo, não te deixarei, não te desampararei. Israel, toma posse. Coque, toma posse, se aproprie da vida eterna, se aproprie da salvação. Terceira verdade: nós podemos confiar em Deus e em suas promessas. Mas eu ainda destaco uma outra verdade, porque, glória a Deus, porque Deus promete nos abençoar no lugar da obediência. Aí que é o detalhe. Deus promete nos abençoar
no lugar da obediência. Leia comigo o verso 7, lá de Josué. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei. Para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei, que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não cesses de falar deste livro. Então farás prosperar o teu caminho. Veja as orientações dadas aqui a Josué. Primeiro, cuide em fazer segundo a lei. Segundo, não se desvie da lei. Terceiro, fale desse livro da lei o tempo todo. Quarto, medita nesse livro da lei dia e noite. Quinto, faça tudo o que está escrito. Só esses 2 versículos daria aqui um estudo. Perceba as evidências da formação da Bíblia aqui, irmãos. Como é interessante. Porque Moisés, nesse momento, ele já havia escrito o Pentateuco. Óbvio, até a parte onde ele não morreu, né? Então, ele havia escrito o Pentateuco aqui. Então, Josué conhecia a lei. Josué sabia da lei, ele tinha conhecimento da lei. E agora o Senhor está dizendo para Josué: anda por esse livro. E aos poucos, Deus vai construindo a Bíblia, né? Aos poucos. Pentateuco, após vem os profetas, os apóstolos escrevem os evangelhos, em Jesus, com seus ensinos, Paulo escreve as cartas, ou seja, é a forma como Deus fala para nós. E eu preciso fazer um destaque aqui em relação à lei, quando nós lemos a lei. Porque não é tão raso assim quando Deus fala para Josué: Josué, cumpre a lei. Porque a lei tinha 3 significados. O significado cerimonial, o significado civil e o significado moral. No cerimonial, havia o sentido dos sacrifícios, dos sacerdotes. A lei determinava esse cumprimento civil, cerimonial. No significado civil, tinha a relação de Israel, da nação de Israel como um povo. E o sentido moral é a demonstração do santo caráter de Deus e de sua vontade para conosco em todas as épocas. Mas, para nós, obedecer à lei significa que quando nós cremos em Cristo, primeiro, a lei cerimonial, ela está cumprida. Porque o nosso sumo sacerdote, Cristo Jesus, o nosso Senhor, ele foi sacrificado por nós na cruz do Calvário. O grande sumo sacerdote. A lei civil, ela falava de Israel como nação, mas fala para nós na comunhão do povo de Deus. E ela se cumpre em nós nesses dias. E, por fim, a lei moral, que é a forma da gratidão. É como eu sou grato a Deus pelo que Ele fez, cumprindo sua lei, cumprindo as suas escrituras. Então, perceba, irmãos, em Cristo Jesus a lei se cumpre em nós. Em Cristo Jesus a lei se realiza em nós. E Deus nos abençoa no caminho dessa obediência, no cumprimento da lei. Quando nós andamos na vontade dEle, o Senhor nos promete abençoar. Quando nós andamos na vontade dEle, Deus promete nos abençoar. Há um aspecto interessante em relação a isso, né? Porque, não obstante Deus nos prometa abençoar no caminho da obediência, estando no caminho da obediência, nós bem sabemos que Ele é soberano.
Nós bem sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem somos nós, né? Quem somos nós para exigir algo do Senhor? E há um livro interessante que eu comprei para a Helena, e ela está lendo, e foi difícil a Helena entender o livro, porque o livro, ele tem um título muito impactante, e numa primeira vista, para nós vamos torcer o nariz, eu torci o nariz e acredito que você também vai torcer, porque o título do livro é O Deus Destruidor de Sonhos. Só que o título do livro, ele é esse exatamente para promover a nossa atenção e dizer, como assim? Deixa eu entender. O que esse escritor está querendo dizer com Deus destruidor de sonhos? Esse livro, ele fala numa linguagem muito lúdica, essa relação entre nós e o Senhor. Da relação de exigência de bênçãos e realizações e também a soberania e vontade de Deus. Não é que as coisas estão no rumo, segundo a minha visão, é que Deus irá me abençoar e fazer tudo o que eu quero todo o tempo. Vocês percebem isso, igreja? Amém? Porque, afinal de contas, todas as coisas juntamente contribuem, cooperam para o bem dos que amam o Senhor. E nessa leitura, eu fazendo essa leitura junto com a Helena, vez ou outra, ela traz isso. Mas como assim? Como assim? O Deus que deixa cair o meu sorvete. Uma das expressões ditas pelo escritor. Irmãos queridos, lembra do caminho da maturidade? Do indício da maturidade? Não faça esse silogismo. Não faça essa comparação. O Deus que dá é o Deus bom, o Deus misericordioso. Não. Nós adoramos ao Senhor e o louvamos por quem Ele é. Por quem Ele é. Muito bem, e eu encerro aqui com a última verdade, o último direcionamento para que nós sejamos lembrados do que é necessário para nós restabelecermos de modo pleno a nossa intimidade com o Senhor. Verso 9, li já algumas vezes. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Irmãos, é surpreendente, mas como a fraqueza e o medo são os nossos maiores inimigos. O que mais nós temos hoje são pessoas, cristãos, irmãos, inconstantes. E a maioria esmagadora é por conta de medo e fraqueza. A tribulação nos coloca num lugar de paralisia total. A tribulação nos coloca num lugar de incapacidade. As incertezas da vida nos trazem uma inconstância pessoal e uma constância espiritual e pessoal muito grande. Por vezes até um estado de covardia, se me entendem? E aqui Deus está orientando Josué para aprendermos que há duas razões para sermos fortes e corajosos. Duas, pelo menos. A primeira delas, ele diz aqui, não te mandei eu? Meus irmãos, da mesma forma que Deus deu uma missão a Josué, Ele também nos chama. Se nós observarmos no Novo Testamento, lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, no verso 26, há um registro dizendo, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. O sentido no Novo Testamento, ser cristão, é chamado de vocação. E nessa vocação, Deus nos envia ao mundo como pais, como filhos, como maridos, como esposas, como profissionais das nossas áreas, como trabalhadores, enfim, para testemunharmos da sua palavra, testemunharmos do seu amor. Vocacionados, todos nós somos. Para vivermos em intimidade com o Senhor, nós precisamos lembrar quem nós somos. Cristãos, vocacionados, chamados por Deus para darmos testemunho do Senhor.
Mas, uma outra razão para nós sermos fortes e corajosos, essa quinta verdade. Veja a expressão bíblica: porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Igreja querida, assim como o Senhor foi com Moisés, assim como o Senhor foi com Josué, assim como o Senhor foi com Caleb, estou falando aqui das gerações que sucederam, guiando o povo de Israel, Ele promete também ser conosco. Creia nisso, verdadeiramente, porque o Senhor não só nos envia, mas Ele também vai conosco todos os momentos da nossa vida. Dito isso, preciso lembrar você de modo derradeiro e definitivo 5 verdades que nos mostram como viver uma vida com Deus e como você precisa fazer para se restabelecer plenamente de modo íntimo com o Senhor. É o Deus que dá a terra. Nós temos que nos apossar dessa terra, dessa promessa, da vida eterna. Nós vamos lembrar também que nós somos abençoados no caminho da obediência. Nós temos que lembrar que nós vivemos pela fé. E por fim, nós devemos e precisamos ser fortes e corajosos. Amém? Curve sua cabeça. Pai eterno, nós estamos aqui, Pai, nesta manhã, reunidos como igreja, nesse lugar que o Senhor nos reservou a todos nós, tendo a convicção, Pai, de tudo aquilo que nós fomos despertados nesta manhã, tendo convicção, ó Pai, destas verdades das nossas vidas, mas também, ó Pai, tendo a convicção das nossas limitações diante deste mundo tão vil, deste mundo tão hostil que vivemos. Pai, a nossa oração nesta manhã é de total quebrantamento, Senhor. A nossa oração nesta manhã é de total reconhecimento de que nós precisamos do Senhor. A nossa oração nesta manhã, Pai, é que nós precisamos restaurar a nossa intimidade com o Senhor. Porque em algum momento, Pai, algum desses aspectos nos levaram para longe. Uns mais longe, outros não tão longe, uns mais perto, mas ainda assim distantes daquilo que nós deveríamos estar do Senhor. Ah, Deus, restaura, Pai. Restaura a nossa alegria em Jesus, restaura, Pai, a nossa intimidade contigo. Nós não queremos que a nossa fraqueza, que os nossos medos nos distanciem do Senhor, nós não desejamos isso. Seja lá, Pai, o que nos limita, seja lá, Pai, o que nos enfraquece, seja lá, Pai, o que nos traz medo, que o Senhor nos encoraje através do Teu Santo Espírito que habita em nós. Nós cremos nisso, cremos que o Teu Espírito é a manifestação do próprio Senhor na nossa vida. Nós te pedimos que o Senhor nos torne pessoas melhores, servos melhores, que o Teu Espírito nos conduza a esse lugar, um lugar de incômodo, um lugar, Pai, em que nós precisamos estar. Pai eterno, que essas palavras lidas nesta manhã, aqui através do livro de Josué, sejam palavras que alcancem os nossos corações e as nossas mentes, Pai. No nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Amém, irmãos.